Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão querido e precioso momento de meditação. Em momentos como esse, nos poucos minutos que nós permanecemos aqui, que nós temos um relacionamento, desenvolvemos um relacionamento com Deus. E assim somos impressionados por aquilo que Ele fala ao meu e ao seu coração. Nessa ocasião eu quero te convidar a permanecer até o fim. Não simplesmente para você passar um tempo comigo, mas principalmente para você passar um tempo de qualidade na presença do teu Deus. Antes de nós adentrarmos ao momento de meditação, eu quero passar uns recadinhos que são de suma importância. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você seja notificado. Eu reconheço, eu sei, porque eu passo por isso, nem sempre a gente está com aquele ânimo para ter o nosso momento com Deus. Mas quando outra pessoa nos incentiva, quando outra pessoa nos anima, é bem mais fácil, é bem melhor. Então o propósito desse canal é exatamente isso, te animar, te fortalecer, te ajudar a ter o teu momento com Deus. O outro é exatamente que você deixe o seu gostei, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas espalhadas pelo mundo. Veja que você pode ser um colaborador da pregação do Evangelho. E isso é muito importante. Recados dados, agora eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós fazermos a nossa oração. Vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom, Pai, mais uma vez estar aqui diante de Ti, diante da Tua presença, buscando cada vez mais isso que é tão necessário nas nossas vidas, a Tua santa presença, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as vezes que nós temos deixado de lutar, deixado de perseverar, deixado de viver a realidade que o Senhor deseja que vivamos. Que o Teu Santo Espírito possa reanimar a nossa fé todos os dias, possa nos trazer a convicção de que buscar a Tua presença é a melhor coisa que podemos fazer nesse mundo e que estar em Ti e descansar em Ti é o melhor estado que podemos esperar. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, nós te pedimos isso no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é mostarda. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de 1 Pedro, lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 5, que diz assim, ó. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente se depara com esse texto e fica se perguntando o que é que tem a ver mostarda, que é o tema de nossa meditação, com esse texto. Eu vou lhe explicar. A mostarda que nós vamos falar não é aquele molhozinho que algumas pessoas gostam de colocar ali no sanduíche, em outros molhos, né? Minha esposa, por exemplo, gosta de misturar mostarda com mel para comer ali na salada. Ela gosta bastante. Não é essa mostarda que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a mostarda, o grão. A Bíblia fala sobre um grão de mostarda. Jesus, em uma de suas parábolas, porque ele gostava muito de ensinar, de trazer ensinamentos, realidades, coisas factuais, coisas importantes e relevantes para a nossa vida por meio de parábolas. E em um dos seus momentos, falando por meio de parábolas, ele falou sobre o grão de mostarda. E ele disse, olha, o grão de mostarda é um dos menores grãos que existe, mas é um dos grãos que tem um maior potencial. E ali ele explica. O grãozinho de mostarda, quando plantado, ele brota ali uma plantinha, e essa plantinha se desenvolve, cresce, chegando ao ponto de uma estatura de 3 a 10 metros de altura. Ou seja, cresce e se torna uma grande árvore. Quando você olha para um grão de mostarda, você nunca imaginaria o tamanho da árvore que ela irá se tornar. E ele vai mais além, ele diz, essa árvore, ela não é apenas exuberante em termos de altura, de grandeza, mas ela também alimenta outros animais, ela também dá abrigo para outros animais,
Ou seja, ela se torna uma árvore produtível, uma árvore útil. E aí a gente faz algumas reflexões. Porque normalmente as coisas insignificantes, as coisas que não são vistas com bons olhos pelo mundo, não são enaltecidas. E isso acontece até mesmo dentro da realidade do público religioso. O texto fala de duas coisas muito interessantes. Primeiro, diz algo que provavelmente nos dias de hoje esteja em bastante falta. O que seria, Davi? Os jovens dão atenção, prestar o respeito devido aos mais velhos. Hoje não é tão comum ver um jovem parando para ouvir um conselho, uma repreensão, a palavra de uma pessoa mais velha. Eu venho de uma época, e por mais que não pareça, eu já tenho 30 anos, eu venho de uma época em que os filhos sentavam junto com os pais na calçada. E ali eles ficavam em silêncio, ouvindo a conversa dos mais adultos. Eu lembro da minha realidade. Morava ali no sítio, meus avós desciam, moravam próximo, desciam até minha casa. E ali ficava até cerca 10 horas da noite conversando com os meus pais. Às vezes o sono chegava, mas mesmo assim nós queríamos ficar ali, prestando atenção, até mesmo com dificuldade na conversa, ouvindo a conversa dos adultos, rindo com eles, se alegrando com eles, dando ouvido aos adultos. Hoje isso não é mais tão comum. O conselho de Pedro na sua carta é: jovens, deem ouvido aos adultos, respeitem o lugar deles, deem atenção para eles. E o segundo conselho que ele dá, também muito importante, ele diz: sejam humildes. Sejam humildes uns com os outros. E aí Pedro explica o porquê. Ele diz: porque Deus, ele não dá espaço, ele não anda na presença de quem é soberbo ou orgulhoso. Mas ele dá graça, ou seja, ele dá salvação para aquele que é humilde. Humildade, normalmente as pessoas acham que é sinônimo de submissão. Ou seja, eu sou humilde quando eu abaixo a cabeça para o outro. Mas não é verdade. Humildade é quando eu trato as outras pessoas que me cercam com generosidade. Humildade é o meio que eu utilizo para me aproximar das outras pessoas. Percebe que enquanto o orgulho e a soberba me afasta das pessoas, me colocando em um pedestal, me colocando em um patamar superior a elas, humildade me equilibra. Humildade me torna do mesmo tamanho que as outras pessoas. Humildade me aproxima das pessoas. Um exemplo grande de humildade é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando ele voltar pela segunda vez, ele voltará com muito poder e muita glória. Isso não quer dizer que ele não terá também humildade. Porque humildade, como eu falei, não é sinônimo de submissão, não é sinônimo de rebaixamento, mas sim de um meio de aproximar, um meio de ver a humanidade nas pessoas, um meio de talvez ter um olhar mais sensível às necessidades do outro, inclusive até mesmo as suas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a realidade do grão de mostarda em vários personagens. Por exemplo, José do Egito. José, em sua família, ele poderia ser visto como um grão de mostarda. Ele não era bem visto pelos seus irmãos, ele foi maltratado, ele foi vendido como um escravo. E veja o potencial que se tornou José, o segundo no Egito. Se tornou uma grande árvore. Sabe outro personagem que também era um grão de mostarda? O rei Davi. Quando Samuel vai ungir o próximo rei de Israel, ele procura ali entre os filhos de Jessé, e nenhum deles era apto. E aquele a quem ninguém acreditava, ninguém dava um voto de confiança, foi exatamente o rei, que a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Talvez hoje você viva essa realidade, onde pessoas não consigam ver ou enxergar o grande potencial que você tem. Essas pessoas, esses personagens e tantos outros que existem na Bíblia, que eu não citei, mas que existem, todas elas se tornaram o que elas foram, não porque elas
adquiriram conhecimento, não porque simplesmente elas passaram em concursos, não. Elas se tornaram, elas se desenvolveram no esplendoroso resultado do grão de mostarda porque elas tinham Deus na vida delas. Todas essas pessoas se deixaram ser usadas por Deus. Lembra Moisés? Moisés era um propenso faraó, mas ele deu uma deslizada, cometeu um crime e foi para Midian. Quando ele se tornou apenas um pastor de ovelha, e dentro do contexto bíblico, o pastor de ovelha vamos dizer assim, é a das mais baixas profissões que existia. Quando ele se tornou apenas um pastor de ovelhas, ele se tornou um libertador de toda uma nação. Ele se tornou um modelo de Cristo para aquelas pessoas. Ou seja, Deus, ele pode fazer muito por mim e por você, se todavia nós reconhecermos o quão pequeno nós somos, o quão limitados nós somos. Porque quando nós reconhecermos isso, você vai ver a grandeza que Deus vai fazer por meio de cada um de nós. Existe um verso que encaixa perfeitamente, eu vou utilizar para encerrar o nosso momento, que diz o seguinte, que o sonho de Deus é maior. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase em alguma música. O sonho de Deus é maior. A gente sonha com muitas coisas, mas os nossos sonhos, diante dos sonhos de Deus, não são nada. São como sonhos de mostarda. Deixe Deus realizar o sonho dele na sua vida. Permita a Deus trazer o grande potencial que eu e você podemos ser diante dele, para a causa dele e para o benefício dele. Que o Papai do Céu abençoe a mim, abençoe a você. Que o Papai do Céu nos conduza mais e mais vezes para momentos como esse. Porque, como eu já disse, são momentos como esse que ele fala diretamente ao nosso coração. É isso? Chegamos ao fim. Até a próxima e tchau, tchau.